Meus amigos, estamos de volta para mais um vídeo aqui no Vem Pro Peixão e vou falar das minhas expectativas para 2026. E de antemão, eu tô levemente confiante. Pois é, vamos ter que falar sobre isso. Fala aí, seus peixão, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Deixa o seu like, é muito importante. Se inscreve no canal se você não for inscrito. E quero agradecer aqui todas as mensagens carinhosas que vocês me mandaram aí desde a partida do Totti, do meu cachorrinho, né? Tem sido dias bem complicados aqui, eu tô bem triste, pra falar a verdade. Eu tô gravando conteúdo aqui porque eu amo fazer vídeo, mas eu não tô com vontade, sabe? Mas eu tenho um compromisso aqui com vocês e tô aqui produzindo conteúdo, falando do Santos, porque eu continuo acompanhando, continuo lendo e tal, mas eu não tô bem, gente. Não tô bem, não tô legal, tô bem triste, tô sofrendo bastante. E lá no X, né, no meu Twitter, eu até resolvi fazer um diário de luto, assim, para falar do processo do dia a dia, tá certo? Lá e do Futirinhas também, se quiser acompanhar, tá? Se você tá passando por um momento parecido também, eu acho que é uma maneira da gente dar suporte um para o outro, né? Tenho lido bastantes relatos, assim, de várias pessoas também que passam por momentos parecidos e no meio da dor a gente acaba encontrando um certo conforto aí, tá? Inclusive, continuo vendendo algumas camisas e vou colocar uns bonecos meus do Cavaleiro Zodíaco para quem quiser. Eu acho que é um momento que eu preciso me desprender de algumas coisas e valorizar outras coisas que são mais importantes, tá? Sempre adorei meus bonecos, tenho coleção faz muito tempo, mas eu acho que foi um negócio que eu precisei passar também. Então vou vender, né? Pensei bastante, vou vender esses bonecos aí que foram muito importantes em algum momento da minha vida, mas hoje não tem mais peso. E eu acho que eles precisam seguir o caminho deles e tomara para alguém que goste muito, né? Então, todos lacrados, em excelentes condições, eu vou colocar na pasta aqui no link da descrição também, fechado? Mas vamos falar de Santos, vamos falar de expectativa para 2026. Estou gravando esse vídeo no dia 7, às 23 horas, né? Quarta-feira ainda, 23h50. O Santos estreia no Campeonato Paulista dia 10, né? Contra o Novo Horizontino, se eu não me engano, na Vila Belmiro. E eu quero falar do que eu espero para a temporada do Santos, cara. E vou te dizer que eu tô levemente confiante que o Santos vai fazer uma boa temporada. Eu acho que o Santos vai fazer uma temporada interessante. Eu cheguei a ter alguma expectativa positiva na temporada passada também, dadas as contratações, com a chegada do Neymar, a chegada do Roleiser principalmente, né? E alguns outros jogadores que. O David Washington, que acabou não dando muito certo, mas eu acho que Neymar e Gabigol vão dar certo juntos, né? Eu acho que o Gabigol vai ter um ano de redenção, sim. É um achismo, tá? Não tô cravando nada, é só um achismo. E quando eu acho que a temporada pode ser positiva, eu não tô falando de ser campeão, mas eu acho que não vai ser uma temporada de sofrimento tal qual a gente passou em 2025, no ano passado. Tá? Eu acho que vai ser uma temporada de reconstrução mesmo. Eu tô falando da parte esportiva, não tô falando da parte financeira, tá? Porque no que tange a parte financeira, eu continuo não acreditando nada no que vem de Marcelo Teixeira e seus pares. Nada, absolutamente nada. Inclusive, agora, enquanto eu tô gravando esse vídeo, a convite da CBF, ele foi pra Europa, né? Foi pra Europa, tava assistindo um jogo do Fulham no Craven Cottage, né? Que é o estádio do Fulham lá, né? Em vez de focar aqui nas transferências do Santos e tal. Eu entendo que as transferências não dependem só dele, ele vai só assinar o último papel lá, mas eu acho que ele deveria estar aqui porque o momento pede ele aqui. Mas, enfim, né? É só uma pequena observação. Né, tem vários problemas financeiros com os que o Santos está passando, problemas financeiros bem graves, né? Tem toda essa renegociação e busca por um novo patrocinador master, porque saiu a 7K, etc. Tem muitas coisas aí sendo equilibradas no Santos, mas eu preciso falar da parte esportiva, tá? E claro, não posso deixar de lembrar e agradecer a Fut Fanatics, que é a nossa parceira aqui no canal, tá certo? Que te dá 7% de desconto na loja toda no cupom Peixão na Fut 7. Exato, na hora de botar os produtos no seu carrinho, você coloca tudo lá, bota esse cupom Peixão na Fut 7 e você tem 7% de desconto no carrinho inteiro em produtos já com desconto prévio ou, né, em produtos sem desconto, você tem esse desconto adicional de 7%. E vale na loja inteira, tá? Não só em produtos do Santos.
Produtos de todos os departamentos, de outros clubes europeus, de seleções, lançaram muitas camisas novas de seleções. E também fique ligado, também fique esperto, como tá tendo troca de temporada, as camisas da temporada passada, principalmente no futebol brasileiro, elas ficam mais baratas. Aí você que é colecionador, gosta de comprar várias camisetas, você consegue um bom desconto em produtos que são 100% originais, tá? Fora a linha casual, tem uma blusa da Fila que eu acho espetacular, que eu peguei lá, tá inclusive guardada, né? Não tá frio, tá calor, mas eu gosto bastante, tem várias coisas. Tem uma calça da Adidas preta, né? Que ela é mais folgada e ela é apertada no punho, né? Da calça, né, na parte da tornozelo, que é muito legal também. Da Puma, tem vários produtos espetaculares, tênis, chuteiras, né? E etc. O bonés, que eu sou apaixonado, eu tenho muitos bonés também. Tem bonés muito bonitos lá e você pode adquirir tudo isso com 7% de desconto usando o nosso cupom PeixãoNaFute. O link está na descrição, no QR Code que está aparecendo aqui na sua tela. Vai lá na Fute Fanatics que eu garanto que você vai curtir. Fechado? Fechado. E bora lá falar de Santos, né? O Santos só contratou o Gabigol até agora, né? Tá muito próximo de anunciar a contratação do Felipe Loyola. E, cara, vou ser bem sincero, para mim parava por aí, eu não ia atrás de outros jogadores, né? Tem toda a situação do Souza, que também pode ser vendido, dizem que o Tottenham tá subindo a oferta para perto de 15 milhões de euros, e eu acho que é um valor que o Santos vai acabar aceitando vender, né? Dizem que o Santos quer 17 e tal, eu acho que 15 o Santos vai acabar aceitando vender, e tem o Vinícius Lira pronto para ser usado no profissional, né? Para quem está assistindo a Copinha, o Matheus Xavier tem 4 gols em 2 partidas, não é nenhuma surpresa. O 2025 do Matheus Xavier não foi tão positivo, porque eu acho que ele ficou realmente balançado com as poucas oportunidades que ele teve no time de cima, porque, no meu ponto de vista, eu acho de quem acompanha a base, não só a Copa São Paulo, tá? Acompanha a base mesmo, o Matheus Xavier estava preparado para ser profissional há bastante tempo. Desde o péssimo Fábio Carille lá em 2024, que queimou o moleque, foi isso que o Carille fez, tá? Você pode ser defensor do Carille, mas o Carille queimou o Matheus Xavier e outros tantos, o próprio Souza e outros jogadores da base. Em 25, ele foi pouco utilizado, ele foi utilizado pela última vez pelo Kleber Xavier ainda, e depois pelo Vojvoda ele não foi utilizado. Mas o desempenho dele na Copa São Paulo só está refletindo o jogador que ele é. Ele está preparado para ser profissional. Eu subiria ele o quanto antes, né? Óbvio, termina a participação na Copa São Paulo, está sendo importante e tal, e já traz ele para o time profissional. Ele é bom jogador. Eu não estou nem falando de um gênio, de um craque, vai ser ídolo histórico, nem estou botando esse peso nas costas dos jogadores, que eu acho que seria até injusto, mas um jogador que está preparado para ser profissional e ser utilizado. Não é gestãozinha de minutos. Ai, bota 5 minutos aqui, 4 ali. Não. Profissional. Jogar, efetivamente. Ai, nossa, não tem o Barreal do lado esquerdo? Bota o Matheus Xavier para jogar. Ele é um cara que pisa muito na área, né? Ele sabe armar, ele é do drible, ele tem velocidade, ele finaliza bem, ele fez gol de cabeça, fez gol de pé esquerdo, fez gol de pé direito. Então, assim, é um jogador que tem bons predicados para estar disponível no time profissional. E acho que ele é melhor que jogadores que são profissionais, como o Bilal Brahimi e o Cabalheiro, que fazem parte do elenco profissional do Santos. Então, usa esse menino. Não precisa ir desesperado atrás do Rony. Dá a chance para o Matheus Xavier. Usa o Robinho Júnior do lado direito e o Barreal do lado esquerdo. O Vojvoda tem essa alternativa e ainda tem o Bilal Brahimi para utilizar, ainda tem o Cabalheiro para utilizar. Então você tem ainda elenco para utilizar esses jogadores. Dá uma chance para esse menino. Sobe ele profissional. Utiliza esse começo do ano para ver como ele se ambienta. Ele já está pronto. Ele só precisa ser utilizado. Ele precisa receber oportunidades. Eu não iria atrás do Rony. E a não ser que tenha uma grande oportunidade de mercado para algum outro jogador, né? Que foi o caso do Everton Cebolinha, que eu citei no Scout. Estamos falando do Jefinho agora. Se for um empréstimo, eu acho que pode até ser, mas despender 2, 3 milhões de euros para contratar o Rony por 1 milhão por mês, eu acho que o Santos não deveria fazer esse tipo de coisa, tá? Mas, continuando com relação às expectativas, eu acho que o Santos vai fazer um ano interessante. Eu acho que o time vai acabar encaixando, eu acho que os jogadores que oscilaram muito negativamente na temporada passada, nessa vão fazer uma temporada mais efetiva, mais funcional, mais acertada. Eu acho que esses jogadores vão contribuir mais nessa temporada, né? Eu acho que vai ter uma evolução do Ilharão, né? Eu acho que ele vai conseguir manter o nível, pelo menos. Eu acho que a chegada do Felipe Loyola, o Santos vai ter um meio-campista muito forte. Eu acho que o Gabriel Bontempo tem que jogar, nem falei dele, né? Pode jogar do lado direito também, mas eu acho que o Gabriel Bontempo tem que jogar. Tem a possibilidade do Vitor Hugo sair e ir para o Galo e o Santos ficar sem pressa, só com a taxa de vitrine. Também sou super a favor dessa saída, até para que o Gabriel Bontempo jogue mais, sabe? Então, assim, eu acho que o Santos vai conseguir encaixar e encontrar o time, porque eu acredito muito no Vojvoda. Eu acho que ele é um treinador que tem muito potencial e consegue desenvolver bons trabalhos.
Então eu acredito que o Vojvoda vai acertar o time com o Neymar e o Gabigol e vai conseguir montar um time forte que faça apoio e também ajude na marcação. Eu acho que isso vai acabar acontecendo. E a gente tem o Rolaser, a gente tem o Robinho Júnior, a gente tem jogadores talentosos que podem entregar, né? O próprio Barreal. Eu acho que 2025, por mais que tenha sido muito sofrido, foi um ano de oscilação, mas que muitos jogadores sofreram um processo de adaptação. O Rolaser, por exemplo, eu acho que passou um 2025 conturbado por causa disso, mas existem compilados de lances que ele entregou chances claras e jogadores desperdiçaram, né? O próprio Barreal perdeu chances claras do passe do Rolaser, o Guilherme nem se fala, Tiquinho Soares, pelo menos umas 4 chances claríssimas de gol ele perdeu com passes do Rolaser ao longo da temporada, Tassiano, Lautaro Dias, Neymar, vários jogadores perderam gols com passes importantes, passe-chave do Rolaser na temporada. Então eu acho que é um jogador que tem muito potencial para jogar e entregar mais do que ele entregou em 2025, mas eu acho que o 2026 dele vai ser bem interessante, né? Vejo essa mesma coisa para o Zé Rafael, com o Gabriel Bontempo, eu acho que ele precisa jogar mais, eu acho que o Igor Vinícius e o JP Sherman podem ser bons nomes para lateral direita, o Mike eu tenho certa desconfiança, né? O Souza, se tiver a saída dele, o Vinícius Lira já tem que estar pronto para ser até o titular da posição, porque é um jogador muito bom pela lateral esquerda. Eu até acho o Vinícius Lira, ele é mais lento que o Souza, e não é tão do drible quanto o Souza, mas ele tem um passe melhor que o Souza, né? É um jogador que tem a bola parada, é um jogador que cobra bem escanteios, é um jogador que é bom no cruzamento, eu acho que ele é até melhor que o Souza nesse quesito, então é um jogador que eu gosto bastante, tem muita estatura também, é muito bom na saída de bola, tem um passe muito interessante, e né, eu vejo muitos elogios aí por parte do Vojvoda com relação ao Alexis Duarte, que entre ele e o Adonis Frias, eu esperava mais do Alexis Duarte, tá? O Adonis Frias, ele jogou muito bem no Defensa e Justiça, depois não acompanhei no futebol mexicano e tal, mas você vê que ele é aquele zagueiro mais zagueiro rebatedor e tal, né? O Alexis Duarte, ele tem um pouco mais de técnica com a bola nos pés, e dizem que ele tá muito bem nos treinamentos e tá agradando bastante o Vojvoda. Então, assim, o Santos tem bons jogadores, cara. Fora o goleiro do Santos, que é um espetáculo, né? Que é o Gabriel Brazão. Então, eu acho que o Santos tem bons jogadores mesmo. Eu acho que o Santos tem um bom time. Apesar de ter sofrido muito em 2025, eu acho que tem bons valores. Eu acho que esse time depende de um melhor encaixe. Para quem acompanha aqui bastante tempo, lembra que no ano passado eu falei que o ano do Santos começou no fim de setembro, que foi quando o Vojvoda chegou? E que você pegar o arranjo Vojvoda, né, os jogos que o Vojvoda teve no comando do Santos, o Santos terminaria ali o Campeonato Brasileiro na 8ª posição, na 7ª, na 8ª posição. Então, assim, ele deve ter até um bom retrospecto num trabalho que foi muito nervoso, muito tenso. Ele mesmo fala disso, né, que era complicado ele encontrar um time e o ano estava muito perto do final. O Santos já contratou o Vojvoda meio que no desespero para tentar salvar a temporada e não cair. Pois é. E eu acho que o Vojvoda fez um bom trabalho, apesar de algumas escolhas que eu contesto, né, com relação a oportunidades para o Robinho Júnior e outros jogadores, escolhas ruins em alguns momentos, e ele não vai acertar sempre, mas eu acho que realmente é um grande técnico. Porém, se o Vojvoda, e eu falei isso como argumento ano passado, eu volto a repetir, se o Vojvoda tivesse começado em janeiro do ano passado o trabalho, essa oscilação faria muito parte, né? Esses momentos conturbados de oscilação, um jogo muito ruim no Ceará, depois jogando muito bem outros jogos e não conseguindo resultado, alguns empates que o Santos mereceu vencer, como contra o Galo, o Bragantino, durante o Campeonato Brasileiro, né? Então, eu acho que ele pegando esse trabalho desde o começo, já vem do ano passado, né? Ele fez 4 meses no ano passado e agora ele começa uma temporada. Então, assim, eu acredito de verdade que ele vai encontrar um time mesmo sem tantos jogadores. E existe uma diferença, né? A gente vê na imprensa muito, reforço. Nem toda contratação é reforço. Eu sou muito contra isso aí. Acho que o Noronha também fala isso, né? Eu sou muito contra essa coisa de cravar toda contratação como reforço. Não. Contratação é contratação, reforço é diferente, porque o reforço é o cara que vem para tomar a posição ou é um postulante a ser titular, né? Por exemplo, o Mike, que eu acho um jogador que tá muito mal no Santos, por mim eu tiraria ele, tá? Mas quando o Mike chega, eu acho que era um reforço, tá? Porque era titular do Palmeiras, muito tempo e tal, tava num momento mais conturbado, sempre foi um grande jogador, não deu certo no Santos, mas eu via como um reforço, né? O Tiquinho já não, o Tiquinho já vinha com muita desconfiança e eu via como uma contratação. O Rolaser eu via como reforço, o Neymar como reforço, entendeu? O David Washington eu via como reforço. E eu nem tô falando se o cara foi bem ou foi mal, porque a gente sabe como é que eles foram. Mas depende da contratação, depende de como você faz essa contratação, entendeu?
Nem toda contratação é um reforço. Às vezes ela é só uma contratação. Por exemplo, o Gabigol, hoje, ele é um reforço. Por quê? Porque diante do que o Santos tem como camisa 9, o Gabigol, mesmo jogando mal em 23, em 24, em 25, ainda assim ele tem números melhores que os centroavantes do Santos. Tirando o Tiquinho 2023, né? Mas desde então, o Gabigol é o melhor atacante do que os atacantes centroavantes que o Santos tem disponíveis no elenco. Então, por isso que ele é um reforço, diante da realidade do camisa 9 do Santos. Tá? Se fosse em qualquer outro momento, se fosse um Gabigol tendo o Ricardo Oliveira como nosso camisa 9, aí ele era um reforço, e não uma contratação e não um reforço, porque ele estaria abaixo desse camisa 9. Entende? Então eu prefiro observar assim, Bilal Brahim, você sabe, Cabadeiro, é tudo contratação, não pode ser tratado como reforço. Entende? Às vezes, nem sempre precisa ser uma contratação fora e você trazer para o seu time para ele reforçar o seu time. Como eu estou falando do Matheus Xavier, por exemplo, ele pode ser um reforço dentro do próprio elenco. O Gabriel Bontempo pode ser um reforço dentro do próprio elenco. O Vinícius Lira pode ser um reforço dentro do próprio elenco, porque você já tem eles ali. Eles só não jogam no time profissional, mas você pode colocá-los ali. Né? Pode ser o Bernardo, que vai ter que jogar no profissional depois de passar pela Copa São Paulo, né? Que ele vai bater a idade. Tudo isso tem que ser levado em consideração, tá? E eu acho que o Santos vai fazer campanhas pelo menos dignas nos torneios que ele for enfrentar. Eu olho com mais esperança de um bom torneio a Copa Sul-Americana, embora seja uma Sul-Americana bem conturbada, né? Tem River Plate, eu acho que o Boca tá na Sul-Americana também, né? Fora os clubes aqui do futebol brasileiro, conjunto com o Santos. Então também é um momento, uma Sul-Americana pode ser delicada, mas eu acho que o Santos tem boas chances olhando para a Copa Sul-Americana. Posso me frustrar? Posso, né? Porque o futebol é imprevisível em vários momentos, mas eu acho que o Santos fará campanhas dignas com relação aos campeonatos que ele disputar. Não falo de título, não falo de Libertadores. A campanha digna que eu olho é o Santos fazer a primeira parte da tabela no Campeonato Brasileiro, né? O Santos fazer um bom campeonato estadual, o Santos ir pelo menos até as quartas de final da Copa do Brasil e pelo menos as quartas de final, semifinal da Copa Sul-Americana. Eu acho que isso é uma campanha digna. Você pode se frustrar porque o seu time perde e tal, mas eu acho que dentro do que o Santos fez nos últimos anos, você viver um ano assim, tentando ser um pouco mais realista, mas até com um pouquinho pé no otimismo, você pode falar que é um ano digno. E eu não estou esperando o título. Se ele vier, ótimo. Né? A gente precisa comemorar um título porque estamos passando anos bem sofridos aí, tá certo? Mas eu acho que o Santos fará sim um ano interessante, né? E aqui é um achismo, tá? Porque o Santos contratou quase ninguém, gente. O Santos contratou só o Gabigol e possivelmente Felipe Loyola, né? Que a gente torce muito para que acerte. Eu acho que é um jogador que vai agregar muito. É sim reforço, não contratação, reforço, vem para ser titular, né? Então eu acho que o Santos vai ter um ganho muito interessante com esses jogadores, né? Mas eu acho de verdade que o Santos vai fazer um ano digno, um ano que a gente não vai sofrer negativamente, talvez sofrer por derrotas de eliminação, talvez, mas não negativamente, como cada jogo é uma angústia, cada jogo é um martírio. Eu acho que pode ser um ano bem positivo e produtivo para o Santos, mas volto a repetir, olha para a base, dá oportunidade para a base, o Santos sem a base não é Santos, tá? E, que fique de recado, a situação do Cauã Basile, a base precisa de atenção, né? A estrutura da base precisa de muita atenção, carinho e cuidado, coisa que o Santos não tem há muitos anos, inclusive com o senhor Marcelo Teixeira, tá? A estrutura de base do Santos é precária, é largada, tá? Você pode ver as pessoas produzindo conteúdo sobre o Santos. O Mussetti falou sobre isso recentemente, se eu não me engano. O CT Meninos da Vila ele tá largado, tá? Tá largado, o campo tá ruim, os dois campos estão ruins. Então, assim, você tem que trabalhar melhor. E o Santos não faz isso. O Santos é aquele clube que não faz nada, ele não tem proatividade de nada. Ele espera os outros fazerem por ele. É um absurdo, é vergonhoso, mas essa é a realidade. Né? Segurou o Cauã Basile, mas até quando? Qual vai ser o próximo? Vai perder jogador por causa disso? Então é bem complicado, tá? Espero que isso tenha servido de alerta para a diretoria do Santos, embora eu duvide muito da capacidade deles de fazerem algo positivo, tá? E só mais um recado. Tudo que está acontecendo com São Paulo, né? Se eu fosse torcedor de São Paulo, eu estava grato por isso estar acontecendo. Porque a gente está sabendo, eles estão sabendo o que está acontecendo. Acabou de ser por baixo dos panos. Enquanto é tudo muito nebuloso, como é no caso do Santos, eu não estou acusando ninguém de nada, tá? É tudo no campo do suposto. É muito nebuloso tudo que acontece no Santos,
ou nos outros clubes que passam por problemas financeiros, o que está acontecendo no São Paulo é meio que um caminho e uma situação que possivelmente acontece em vários outros clubes e pode supostamente acontecer no nosso também. Então, se eu fosse São Paulino, eu estaria muito grato de estar sabendo dessas coisas agora, porque eles vão ter que ficar muito mais espertos para fazer esquema com a instituição, né? Coisa que nos outros clubes a gente não tem muitas respostas, a gente tem só a imaginação do que pode acontecer. Então, que isso sirva de lição, né? Que isso sirva de lição e que o Santos encontre o seu melhor caminho. Se vai ser SAF ou não, eu não sei. Torço para que sim, para que pelo menos esse problema a gente não precise mais ficar pensando, tá bom? Deixe sua opinião nos comentários, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para todo mundo, muito obrigado pelo carinho, tamo junto e até o próximo vídeo, valeu!